Times do Brasileirão de 24 gastam mais de R$ 1 bilhão em reforços. Esse valor é recorde. Quer descobrir isso? Veja do canal de maior credibilidade e menos clubista do país. Pessoal, janela da Série A bate recorde e ultrapassa pela primeira vez mais de R$ 1 bilhão investidos em apenas uma janela, tá, pessoal? Não é nem no ano. A gente ainda não tem a janela do meio do ano, é R$ 1 bilhão só nessa janela. Então a gente tem alguns clubes que passaram de R$ 100 milhões, né? Então você tem Flamengo, Botafogo, Corinthians e Vasco que passaram de 100 milhões. E você tem equipes que não estão no topo que mais investiram em reforços. Não curiosamente, Vitória e Atlético Goianiense são equipes que subiram para a Série A e precisaram adaptar o seu elenco para um elenco de Série A, né? Então se a gente olha o perfil de investimento de 22 para cá, você tem 22 com janelas de 300 e poucos milhões de reais. 23 você tem um salto pós-pandêmico, ali os times com mais receita, 685, uma leve queda no meio do ano, né, 328. Então, essa janela de 24 foi a grande janela do futebol brasileiro dos últimos tempos. Você nunca teve tantos clubes reforçando tão pesado, então é uma tendência com o aumento das receitas, né, com maiores patrocínios, casas de bets, recorde de público no Brasileirão. O clube vai fazer o quê? Ele vai pagar a dívida, vai colocar ordem em casa? Não. O clube vai investir dinheiro a rodo, né? É o modus operandi do futebol brasileiro. Entrou dinheiro de naming rights, entrou dinheiro de patrocínio, entrou dinheiro de bilheteria. O que a gente vai fazer? Vamos diminuir a dívida? Não. Investir. Então, se você vê o ranking dos clubes que mais investiram, você tem aqui Flamengo, uma situação diferenciada, né? 3 reforços, R$ 158 milhões. Então, o Flamengo foi um dos times que menos contratou, né? Então, foi só o Galo contratou menos que o Flamengo e foi disparado o que mais gastou. Aí você tem Botafogo e Corinthians em um processo de reformulação, né? O Botafogo mais de construção e o Corinthians uma reformulação. R$ 130 milhões por 10 jogadores. Então, cada jogador, em média, R$ 13 milhões. Já são reforços mais baratos que os reforços milionários do Flamengo. Você tem um Vasco, também no processo de construção, R$ 120 milhões. O Palmeiras e o São Paulo já estão, e talvez um pouco o CAP, já estão num patamar de investimento alto, mas em peças mais pontuais, né? Você tem o Palmeiras e São Paulo com só 5 reforços. Então, assim, você vai vendo a lista, você pega várias características, né? Então, por exemplo, o Fluminense, ele opta por fazer várias contratações, mas jogadores normalmente livres. Então, o custo de adquisição dos atletas do Fluminense foi só R$ 21 milhões, tá, pessoal? Então, você vê um Fortaleza investindo pesado, um Bahia investindo pesado. Então, você vê algumas mudanças no futebol brasileiro, tá, pessoal? Então, você tem um Bahia investindo muito mais que um Galo, você tem um Fortaleza investindo mais que um Fluminense e Grêmio. Então, assim, status de grandeza é uma coisa que você constrói com a história, mas o mercado hoje, ele está mudando e você tem um Vasco e um Botafogo que são SAFs fazendo investimentos pesados, além dos clubes que arrecadam muito, que é Corinthians e Flamengo e o Palmeiras também. Então, com base em tudo isso, a gente vai fazer o nosso veredito final. Bom, pessoal, se você gostou aí do conteúdo e tem interesse em saber sobre a finança dos times, investimentos e esses números bacanas, se inscreva aqui no canal, né? Bom, falando um pouco sobre essa temporada e sobre o momento do futebol brasileiro, a gente vê que até a pandemia o futebol brasileiro estava crescendo, mas a pandemia, aquele momento sem nada para fazer, pessoal em casa, criando conta em bet, maior acesso a finanças para os clubes, né? Essas casas de bet estão patrocinando forte e principalmente estádios lotados, fizeram com que o futebol brasileiro aumentasse muito as suas receitas. A gente tem os clubes brasileiros muito endividados, mas esse aumento de receita é tentador para os dirigentes. Então, o que está acontecendo? É aquela questão de você não perder o time. Então, você tem um momento de muita receita, muito dinheiro entrando no futebol brasileiro e ninguém quer ficar para trás, porque quem não investir agora fica com um time mais defasado. Só que você tem clubes em estágios diferentes. Então, por exemplo, um Corinthians e Vasco, e Botafogo também, não estão com essas receitas e a situação de dívida tão tranquila quanto um Flamengo. O Flamengo faz investimento em 3 reforços, e o Corinthians, Vasco e Botafogo fizeram muitos reforços, né? 10, 9 reforços, e ajudaram esse número de mais de R$ 1 bilhão no investimento no futebol brasileiro. E você tem clubes mais moderados, né? Então você pegou um Cruzeiro, um Fluminense, fazendo investimentos mais leves, com menor valor de caixa, então mais respeitosos da sua situação financeira. Esse vídeo não trata da situação financeira específica de cada clube. A gente vai fazer a análise do balanço de todos os clubes da Série A esse ano.
Mas, no geral, o que aconteceu foi aumento de receita grande do futebol brasileiro e, infelizmente, os dirigentes indo no caminho de aumentar o gasto também. Eles não estão indo na direção de conter os custos, de baixar dívida, eles estão indo investimento pesado. Então, e você? Você acha que os clubes brasileiros têm que realmente aproveitar esse momento para investir pesado? Ou você acha que você, torcedor do seu clube, preferia, pô, vamos pagar essa dívida, que lá na frente a gente consegue fazer investimentos pesados igual o Flamengo está fazendo? Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, hein? Um abraço.